Fala, meus caros, dos terceiros anos, manhã e tarde. Então, dando continuidade à última parte de trigonometria, chegamos agora no tópico simetrias, ok? Lembre, estamos em trigonometria na circunferência, tá? Ah, finalizando trigonometria, o primeiro grande bimestre, né? Ah, com esse assunto que é de fato um pouco extenso, mas que tem aplicações incríveis à realidade e muito recorrente em concursos vestibulares, inclusive no meu concurso para professor, lá para o IFRN, do qual foi aprovado, chamado para o IF Sertão. Boa parte das questões que caíram para a gente envolvia trigonometria. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Chegamos no tópico simetrias. Logo em seguida a este tópico, nós entraremos nas razões trigonométricas, na circunferência trigonométrica, então seno, cosseno, tangente, essa tripla básica, essa tripla canônica das razões trigonométricas que vimos no triângulo retângulo e também veremos na circunferência trigonométrica, então toda essa parte anterior trazendo o arcabouço para a hora das razões trigonométricas. E por fim veremos funções trigonométricas e fechamos o grande assunto trigonometria em 3 blocos. Então, meus caros, aqui, quando nós entramos em simetrias, palavra aqui chave, que é o título, você deve ter em mente acerca do que ela significa, tá? Então, simetria, o que é simetria? Toda vez que eu observo, tá, um certo objeto, um corpo, um desenho no papel, e eu consigo traçar um segmento de reta ou uma reta que divida esse objeto ou este desenho em um certo papel, uma obra de arte, de maneira que as partes que são as metades divididas, elas tenham elementos comuns, tá? Isso significa dizer que eu fiz uma divisão simétrica e que o objeto ele era simétrico, tá? Por exemplo, o nosso corpo humano, introduzindo aqui nossa aula, tá? Ele tem um eixo de simetria. Se eu passar uma reta vertical imaginária dividindo o nosso corpo na vertical, tá? Bem ao meio na vertical, eu tenho para um lado elementos do meu corpo que também estão para o outro. Um braço, meio nariz, um olho, meio crânio, uma perna, outra perna. Então nós temos um eixo de simetria que nós teríamos então um eixo vertical, tá? Nos dividindo em partes que têm os mesmos elementos. Então, falar em simetria é verificar se um corpo, se um objeto, se uma obra de arte, um desenho, tá? Então, falando em geometria, né? Se um esboço geométrico tem como ser dividido ao meio, de maneira que as suas metades tenham os mesmos elementos. Tá? E a circunferência trigonométrica, meus caros, ela é simétrica. Tá? Olhando aqui para baixo, ó, nossa imagem, lembre-se, a circunferência trigonométrica ela é dividida por dois eixos, certo? São os eixos perpendiculares, eixo X horizontal, eixo Y vertical. Como eu já falei, mais para frente vocês verão que o eixo horizontal ele é o cosseno, o eixo vertical vai representar o seno mais para frente. E esses dois eixos, tá, que se cruzam no ponto O, que é o centro da circunferência, eles cortam a circunferência em várias partes simétricas. Perceba que o eixo horizontal aqui, tá, ele secciona a circunferência em duas metades, meia volta por cima aqui, ó, e meia volta por baixo. O eixo vertical Y também é um eixo de simetria com respeito à circunferência, porque secciona a circunferência em meia volta para a esquerda, tá? E meia volta aqui, ó, para a direita, beleza? Então, se eu sei disso, se eu tenho elementos de simetria na circunferência trigonométrica, eu tenho como achar também arcos de circunferência que são simétricos. Ou seja, determinações de ângulo em um arco de circunferência ou de comprimento em radiano no arco de circunferência que são simétricos, ou seja, que teriam a mesma abertura em ângulo e em radiano, beleza? E aí a gente inicia, e percebendo claramente, vocês vão ver isso comigo, conforme eu desenvolvo aqui esta videoaula, que a circunferência trigonométrica ela possui 3 tipos de simetrias, como eu destaquei aqui, ó, tá? Uma simetria em relação ao eixo vertical, como eu já mencionei, né? Ainda há pouco aqui embaixo. Outra simetria em relação ao eixo horizontal, também, porque o eixo horizontal divide a circunferência em duas partes com os mesmos elementos, meia volta para cima, meia volta para baixo. Não esqueça, a ideia de simetria é se eu tenho como seccionar um objeto através de uma reta, segmento de reta, uma semirreta, em duas partes com os mesmos elementos, em duas metades com os mesmos elementos.
Beleza? E a última forma de simetria vem aqui na relação com respeito ao ponto central da circunferência. É a última que nós vamos ver aqui. Ela é a menos intuitiva, mas também é bem tranquilo de você perceber. Por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto P, ó, e com esse tracejado que eu vim até o centro, eu continuar na mesma direção até atingir o outro lado aqui embaixo. Veja que se eu passo essa reta aqui, ó, pelo ponto P, cruzando também o centro e descendo, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui para vocês verem. Então, se eu pegar aqui do ponto P, ó, como está aqui em cima, traçar uma reta até aqui embaixo, peraí que não ficou bem uma reta não. Então, deixa eu fazer aqui de novo, pegar aqui a cor verde. Se eu saio daqui, ó, cruzo, venho, cruzo, tá? A ideia é que eu estou fazendo uma reta aqui, ó, tentar alinhar um pouco mais, passando por cima, pronto. Essa reta aqui também dividiu a circunferência em duas partes iguais, tá? Porque eu teria meia volta aqui, ó, na diagonal, e outra meia volta aqui por baixo. Então, essa é a ideia de simetria em torno do ponto central da circunferência, tá? Eu também posso passar uma reta que sai de uma borda da circunferência, passa pelo centro dela, na mesma direção, até atingir o outro lado, também na borda da circunferência. Quando eu faço isso, vou fazer de novo, ó, aqui, ó, eu também estou dividindo a circunferência em duas metades com os mesmos elementos. Meia volta por cima aqui, na diagonal, meia volta por baixo. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então, 3 tipos de simetrias. Vamos começar pela primeira aqui, obviamente. Simetria em relação ao eixo vertical. O que isso quer dizer? Tá aqui o eixo vertical, o eixo Y. Beleza? Beleza. Se eu venho aqui, nessa região, primeiro quadrante, acima do eixo X e à direita do eixo Y, e marco um ponto na circunferência, em qualquer parte aqui da circunferência, lembra que eu começo a contar comprimentos de arcos de circunferência em ângulo ou em radiano, ou mesmo em unidade de medida, com aquele Lzinho, a partir aqui, ó, deste ponto, para onde a circunferência cruza o eixo X, tá? Na parte positiva do eixo X, tá? À direita do ponto central da circunferência. Então começa a contar o arco por aqui. Então, em qualquer parte que eu marque no primeiro quadrante um ponto, eu sempre vou ter um simétrico a ele no segundo quadrante. Como você vê aqui esse exemplo. Marquei o ponto P aqui, tá? Ao sair com a correspondência desse ponto P até chegar em Q, aqui, ó, em Q, no eixo Y, é como se eu tivesse um espelhamento, e de fato é essa a ideia, um espelhamento, tá? Lá do outro lado, atingindo a circunferência no ponto P', no segundo quadrante, que é este aqui, acima do eixo X e à esquerda do eixo Y, tá? Então, eu teria tanto aqui este ponto P como este ponto P', como pontos que são ditos simétricos. Lembre, se eu fosse pegar aqui a coordenada X do ponto P e eu descesse aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem, e eu descesse aqui até atingir o eixo X, o elemento que está aqui em X positivo, ele é um simétrico a um elemento que estaria aqui em X, ó, só que negativo. Aí você vai lembrar que se eu pego, por exemplo, o número 0,8 no eixo X, tá? O simétrico a 0,8 é o menos 0,8, ok? A ideia de simetria de oposição de sinal. Se eu pegar o menos 0,5, qual é o simétrico, o número simétrico a menos 0,5? 0,5 positivo, certo? Então, voltando para cá, eu tenho, então, quando eu marco um ponto no primeiro quadrante, sempre um rebatimento, um espelhamento dele no segundo quadrante, tendo o eixo de simetria como o eixo Y. Se eu pegasse um ponto aqui por baixo, ó, no quarto quadrante, tá? Eu teria também um rebatimento pelo eixo Y aqui, ó, no terceiro quadrante, tá? Então, isso é possível? Sim, porque eu tenho o eixo Y como um eixo que divide a circunferência trigonométrica em duas metades com os mesmos elementos. Meia volta de um lado, meia volta do outro. É a simetria em torno do eixo vertical. E aí o que acontece? O arco de circunferência que P determina, tá? Que vai aqui da origem, onde começa a contar, até chegar nele, tem o mesmo tamanho. Deixa eu pegar um pincel de novo. Este arco aqui, ó. Deixa eu colocar meu zigue-zague. Este arco aqui bonitinho, tá? Ficou muito gordinho, deixa ele apagar aqui, pronto. Este arco, agora vamos lá, deixa eu diminuir um pouco a espessura do meu pincel. Pronto.
este arco aqui, ó, ele tem o mesmo comprimento, seja em grau, vou marcar de novo, seja em grau ou em radiano, tá? E aí lembre que em grau já tem um ângulo aqui, ó, central, correspondente a este arco, tá? O fato é que todo esse percurso, do ponto de contagem até P, tem o mesmo tamanho, tem a mesma expressividade em ângulo e em radiano, que sair aqui, ó, também do eixo X, no mesmo alinhamento de onde eu iniciei aqui a contagem, né? A gente sempre inicia, tem o mesmo tamanho se eu saísse aqui do eixo X e chegasse em P', ok? E chegasse aqui, ó, em P'. É por isso exatamente que o autor aqui do texto, ele põe 2 tracinhos aqui neste arco, de 0 até P, tá? Valor 0 até o ponto P, e põe 2 tracinhos aqui também, de π até P'. Tá? Então, se aqui neste ângulo tivesse, por exemplo, 30 graus, aqui neste arco eu também teria 30 graus. Beleza? Beleza, tá? Agora você vai lembrar que a contagem começa aqui, onde eu estou passando meu cursor, tá? Onde essa conferência cruza o eixo X, na parte positiva do eixo X, e aí eu vou subindo. Se aqui bater 30, eu vou continuar contando até chegar no valor de P'. De tal maneira que o que sobra para eu chegar aqui, no alinhamento em X, onde está π, meia volta, tem o mesmo comprimento em grau ou em radiano, tá? Que o percurso de valor 0 até o ponto P. Beleza? E aí o que acontece? Tanto este ângulo aqui central, que é rebatido no arco aqui de circunferência, bem como este ângulo que é rebatido aqui no arco de circunferência, como nós vimos em videoaulas anteriores, eles são ditos, se tem o mesmo valor, ângulos com o mesmo valor, são ditos congruentes. Guarda aqui essa palavra. Ó. Falar que 2 ângulos têm o mesmo valor é o mesmo que dizer que eles são congruentes. Aqui ele só fala, o que eu já falei para vocês, né? Eu tenho um ponto P, o simétrico dele aqui, em torno do eixo vertical, P'. Beleza? Beleza. Ele continua dizendo o seguinte, ó, a imagem do número real para este P' é o π menos A. Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu saio aqui do valor 0 até chegar em P, eu tenho um arco de circunferência determinado. Como o espelhamento dele em torno do eixo vertical, marcando P', sair de π aqui, ó, e chegar até P' é o mesmo percurso que sair de 0, valor 0, e chegar até o ponto P. Por isso, quando eu tenho aqui π, tá, e eu sei que é π, o final da minha volta, sentido anti-horário, cheguei, dei meia volta, e eu faço o π menos o valor de A. Se A é o valor correspondente a esse arco de circunferência em radiano, ou mesmo em grau, tá? Então, se eu estou em π aqui e faço menos ele, eu estou voltando, e eu tenho então essa trajetória aqui, ó, tá? De π até o ponto P', beleza? Por que o π menos A seria eu voltando no sentido horário? Porque a nossa contagem é no sentido anti-horário. Então, se eu for no percurso horário, eu estou no sentido negativo. Já que o sentido positivo da nossa contagem, na circunferência trigonométrica, é o sentido anti-horário. Beleza? Beleza, show de bola. Veja aqui agora um exemplo. Ó. Exemplo 2. Ele pega, vou logo para a imagem para vocês observarem. Ele pega e dá para a gente aqui um ponto P. Diz que o valor de x real em radiano associado ao ponto P é π sobre 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que sair aqui do ponto Q, ó, onde eu começo a contar tamanhos de arcos de circunferência em grau, em radiano. Quando eu saio aqui do ponto Q e vou até P, este arco de circunferência, ele vale em radiano π sobre 4. Que se fosse em grau, valeria 45 graus, tá? Este arco aqui, ele é a projeção do ângulo aqui, ó, no ponto O central, tá? Que vale 45 graus, porque π corresponde a 180 graus em grau, π rad. E aí, se eu faço 180 dividido por 4, eu tenho 45 graus. Então, o arco de Q até P vale em radianos, π sobre 4 rad. Se pelo eixo vertical, ó, eixo Y, eu faço o rebatimento desse ponto P, faço o espelhamento dele, ó, vou tracejando em torno do eixo Y até chegar no ponto P', no segundo quadrante. Esse P', por estar alinhado com o ponto P em torno do eixo Y, ele é um ponto simétrico. P' é simétrico a P. Beleza? Beleza. Como é que eu acho o valor aqui em P'? Como é que eu acho o arco que é expresso em radiano ou em grau, tá? Em P'? Lembre que para achar eu tenho que sair do início de contagem, ponto Q, aí passo por P, vou chegar aqui em 90 graus, π sobre 2, e conto mais um pedacinho até chegar em P'.
E aí, como é que eu posso fazer isso se eu sei que P' é o simétrico de P? Exatamente como você viu antes aqui no exemplo. Como eu estava explicando a partir de conceito anterior. E exemplifiquei. Você vai chegar aqui, a meia volta não é π? É π. Você vai fazer o que em π? Π menos A. Aqui em cima, ó. Como você está vendo? Ó, π menos A. Por que π menos A? Você vai fazer π menos o A, que é quem representa o comprimento, tá? O arco de circunferência radiano de Q até P. Então, quando eu pegar esse π e fizer π menos π sobre 4, eu estou saindo de π e estou fazendo esse percurso aqui até chegar em P'. Tá? Se eu fosse contar de Q, e a gente está fazendo isso quando a gente calcula de fato o que estamos calculando. Se eu saio de Q, passo por P', passo por 90 graus, passo por P, por 90 graus, por P' e chego em Q' aqui, ó. Eu dei meia volta. Tá? 180 graus em radiano, π rad. Se eu quero saber a qual valor corresponde o arco de circunferência que vai até P', de Q, quando eu começo a contar chegando até P', é só pegar π, onde eu até de fato fui, e retirar o trecho que representa o π sobre 4, que é o arco de circunferência de Q até P, que é o mesmo de Q' até P' aqui, ó. Então, quando eu faço π menos π sobre 4, e aqui ele já põe pra gente, ó, um exemplo resolvido, tá aqui, ó, o cálculo. Deixa eu marcar pra vocês. Marcar de novo aqui. Quando ele faz aqui, ó, π menos π sobre 4, tá? MMC de 4 com 1, fica o 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes π, 4π. 4 por 4, 1. 1 vezes π, π. Então fica 4π menos π, que dá 3π, tá? Então quando eu pego π e subtraio dele 1/4 de π, me sobram apenas 3/4 de π. E aí eu sei qual é o arco de circunferência que P' está determinando, tá? Então quando eu saio de Q, passo por P, que π sobre 4, chego em π sobre 2 e caminho mais um pedacinho até chegar em P', eu sei que aqui em P', todo o arco que sai de Q e vai até P', ele vale em radiano 3π sobre 4, o mesmo que 3/4 de π. Π corresponde a 180, se eu faço 180 dividido por 4, tenho 45, e 3 vezes 45, 3 vezes 5, 15, vai em 1, 3 vezes 4, 12, em 1, 3. Então teria 135 graus se fosse em grau. Tá beleza? Tá beleza. Mas perceba como foi tranquilo. Eu não precisei, porque veja, chegar de Q até P, eu já sei que ele me falou aqui, π sobre 4. Mas se ele não me fala qual é o arco correspondente ao ponto P', saindo do ponto que a gente começa a contar, do zero, evidentemente, aqui, se eu não sei e precisasse saber, sabendo que é P4, sabendo que aqui é π sobre 4, o que eu faria? Sei que quando eu dou meia volta, chego em π. Se P' é simétrico a P, então chegando em π, eu faço π menos o arco que P determina e chego no arco que P' determina sem nenhum problema, porque eles são simétricos. Ok? Então, simétricos em torno do eixo Y. Vocês verão mais pra frente, inclusive, que por haver essa simetria e, portanto, os ângulos 45 graus com 135, eles são ditos côngruos, mesmo tendo valores diferentes, tá? E isso vai ser interessante dizer, porque quando eu aplicar seno, ou cosseno, ou tangente sobre esses caras, eles vão dar o mesmo valor, só variando, em alguns casos, o sinal na resposta, tá? Mas o valor, numericamente falando, retirando o sinal, em números absolutos, no módulo, eles são o mesmo, tá? Então, isso é formidável. Essa abertura aqui, ó, que você vê no ponto O central, tem 45 graus. Em radiano, o arco aqui mede π sobre 4 rad. E aqui essa abertura, vale quanto? Também, esse arco todinho aqui vale π sobre 4. Dois tracinhos marcando que tem o mesmo tamanho que dois tracinhos aqui. Então, para saber o arco até P', é só chegar em π, subtrair esse trecho, que é π sobre 4, e chego no arco que P' determina. Isto é, quando eu saio de Q, faço o percurso anti-horário todo bonitinho até chegar em P'. Então, vejam aí um exemplo onde a gente consegue saber o comprimento de um arco de um ponto simétrico a um ponto dado em torno do eixo vertical, eixo de simetria vertical. Se a gente vai agora para a simetria em relação ao eixo horizontal, de forma muito similar. De novo, se eu chego aqui, tá a minha circunferência trigonométrica, marco um ponto no primeiro quadrante, por exemplo. Se agora eu estou trabalhando com a simetria em torno do eixo horizontal, eu consigo um espelhamento a este ponto P no primeiro quadrante, no quarto quadrante aqui embaixo, ó. P', tá?
Se eu pegasse um ponto aqui no segundo quadrante, eu teria um espelhamento em torno do eixo horizontal, aqui no terceiro quadrante, um P'. E aí, o arco que sai aqui, ó, do ponto que eu começo a contar um arco de circunferência até chegar em P, este arco aqui, ele vai ter um mesmo tamanho em grau, no ângulo central, bem como em radiano, tá? Que sair deste ponto no sentido horário. Lembre que a contagem a gente faz no sentido anti-horário, contagem positiva. Então, se eu estou descendo aqui agora no sentido horário, por aqui, ó, do ponto inicial para baixo, eu vou no sentido horário, aí eu estou fazendo a contagem no sentido negativo, tá? Mas se eu quero saber o arco que P' aqui determina, eu saio aqui do ponto de contagem, vou passar por P, vou passar por π sobre 2, vou passar por π aqui, ó, vou passar por 3π sobre 2 aqui, mais um pedacinho, chega em P', tá? Qual é o arco que P' determina na circunferência? É aquele que sai do ponto que nós começamos a contar, aqui onde eu estou passando o cursor, vou dar a volta, vou seguindo pela circunferência, até chegar em P' bonitinho. Mas se eu sei qual é o tamanho aqui desse pedacinho, ó, tá? É no sentido horário, descendo aqui, ó, que é o mesmo do que eu subindo, já que esse P' ele é simétrico a P em torno do eixo horizontal, então simetria em torno do eixo horizontal, fica fácil para mim, porque se eu sei que a volta completa em radiano vale 2π rad e em grau 360, para saber o arco de circunferência que P' determina, basta eu pegar o 2π rad, que é a volta completa, e fazer menos o tamanho, tá, deste arco de circunferência, que é o mesmo aqui por baixo, aqui por cima. Por isso ele dá aqui, ó, esta relação pra gente. Então, quando eu tenho uma relação de simetria com pontos no primeiro e no segundo quadrantes, como vimos acima, para achar o arco de circunferência que o ponto simétrico determina no segundo quadrante, basta fazer π menos o valor do arco que já tem dado aqui no primeiro quadrante. Agora, se eu tenho um caso de simetria em torno do eixo horizontal, com um ponto no primeiro quadrante e o seu rebatimento no quarto quadrante, basta eu fazer o 2π, que é a volta completa, menos o trechinho que eu já sei quanto vale. E aí eu descubro qual é o valor do arco de circunferência que P' determina. E isso, professor, pode acontecer de outras formas. E se eu tivesse um caso de um ponto no primeiro quadrante e outro no terceiro? É o próximo caso de simetria que a gente vai ver, tá? Então vamos aqui ver um exemplo também, mais um caso. Então eu tenho um ponto aqui, P. Eu começo a contar o quanto mede esse arco de circunferência aqui, desse trecho onde eu estou passando o cursor, tá? Por onde a circunferência cruza o eixo X, na parte positiva. E aí já nos é dito que esse trecho ele vale 60 graus, ok? O ângulo central está batendo 60 graus e ele é reproduzido no arco de circunferência correspondente ao ângulo central. 60 graus, se eu for colocar em radiano, fazendo a conversão, seria o mesmo que π sobre 3, tá? Π sobre 3, eu teria 60 graus. Mas se aqui é 60 graus, e eu estou vendo, ó, ao ponto P, eu estou vendo um espelhamento, um alinhamento com respeito a ele no quarto quadrante, no ponto P'. Se eu quero saber o arco de circunferência determinado por P', o que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quem? Eu tenho que saber o quanto vale em radiano ou em grau o percurso que sai daqui, ó, e eu vou seguir em torno de cima do arco, vou seguir até chegar em P, tá? Então, quando eu saio daqui, ó, saí, ponto inicial, vou dando minha volta em torno da circunferência, vou até chegar no meu P'. Todo este arco até chegar em P', tá? É o comprimento do arco de circunferência trigonométrica que P' determina. Seja em grau, bem como em radiano eu posso descobrir. E aí fica bem tranquilo, porque se eu sei que P' ele está alinhado a este P aqui em cima, ele é simétrico, então este arco aqui, ó, do ponto de contagem inicial até P, que vale 60 graus, em radiano π sobre 3, é o mesmo que sair aqui no sentido horário agora e descer até P'. Também este arco aqui tem 60 graus. Como é que eu descubro, então, o arco de circunferência que P' determina? Que é sair aqui do ponto inicial de contagem, dar a volta no sentido anti-horário, no sentido positivo de contagem nosso, até chegar em P'. Como é que eu descubro? Vou pegar 2π, que é a volta completa, para este caso aqui, ó, e vou subtrair o tamanho do arquinho que eu já sei que vale 60 graus. Ah, mas 60 graus em radiano é π sobre 3. Então, a gente faz o cálculo, colocando tudo em radiano,
já que estamos achando o valor real associado ao ponto. Ou seja, esse valor real é sempre em radiano. E qual é o arco determinado por perlinha de circunferência em radiano? Então, 2π a volta completa, retirando esse trechinho para poder eu chegar em pelinha. Então, 2π volta completa, menos esse trechinho, π sobre 3, eu chego lá. Então, 2π menos π sobre 3 igual a 5π sobre 3. Não esqueça de fazer o MMC aqui, juntar as frações bonitinhas e chegar na resposta final em fração. Professor, eu queria dar a resposta com número decimal. Poderia? Poderia. Mas quero lembrar que não é o mais utilizado nesse tipo de assunto. E, em geral, em matemática, a gente costuma terminar com raiz inexata, com fração cuja divisão é inexata. Só terminamos deixando o valor decimal no caso de questões que tragam itens onde as respostas possíveis venham em valores decimais. Tá bem? Então, beleza. Aí se eu perguntar, qual é o arco de circunferência determinado pelo ponto P'? Isto é, saio aqui do ponto inicial de contagem e vou fazer meu percurso na circunferência até chegar em P', em radiano nesse caso, 5π sobre 3. Eu já sei que esse pedacinho que eu vou retirar, que eu não conto, porque eu saio do ponto de início para contagem até chegar em P'. Então, esse trechinho eu não conto. Tenho que retirar de 2π esse valor de 60 graus, que em radiano é π sobre 3. Show de bola, show de bola. Então perceba que se eu sei o quanto vale um arco de circunferência em torno de um ponto, quando eu pego o simétrico a este ponto, seja em torno do eixo Y ou seja em torno do eixo X, eu consigo achar o arco de circunferência que o ponto simétrico determina em torno do ponto inicial. E agora a última simetria, que é aquela que não será em torno nem do eixo Y, nem do eixo X, mas é aquela em torno de um segmento que corta a circunferência em termos diagonais. A gente chama de uma secção diametralmente exibida, diametralmente destacada. Por que diametralmente? Vem de diâmetro. E lembre que em uma circunferência, daqui uma circunferência, o que é diâmetro? É o dobro do raio. Então, se de O até P eu tenho raio, saindo de P, chegando em O e continuando com o tracejado até atingir a circunferência do outro lado, eu tenho raio outra vez. Então, de P' até O, raio. De O até chegar em P na mesma direção, raio de novo. Então, quando eu saio de um ponto da circunferência, cruzo o interior do contorno circular, que é a circunferência. Lembre que o interior é o círculo, a região plana interna é o círculo, a borda, que é a circunferência, tá? Não esqueça disso. Então, quando eu saio de um ponto da borda, na circunferência, cruzo o seu interior pelo centro da circunferência, até chegar na mesma direção do outro lado e atingir a circunferência, isso aqui é um diâmetro. De P até P', eu tenho um diâmetro, ok? Aqui é onde eu estou passando o meu cursor, o dobro do raio. Então, perceba que se eu secciono a circunferência, se eu passo uma reta cortando a circunferência por P, pelo ponto O até chegar em P', eu também dividi a circunferência em dois objetos, em duas partes, que têm os mesmos elementos. Eu tenho meia volta aqui, ó, de P até P', e tenho meia volta de P' até chegar em P. Show de bola. Então, em termos de graus, eu dividi aqui a circunferência também em 180 graus aqui na diagonal por cima, 180 aqui por baixo. Professor, esse corte diagonal, ele poderia ser feito em qualquer parte da circunferência? Sim, senhor. Eu poderia ter um ponto P aqui no segundo quadrante, passando pelo centro e atingindo aqui, na mesma direção, o quarto quadrante. Também teria uma secção que corta a circunferência de maneira simétrica, porque divide para cada lado metades que têm os mesmos elementos. Show de bola, show de bola. Mas e aí, vamos lá. Como é que eu acho comprimentos de arcos de circunferência em grau, ou em radiano, ou mesmo em unidade de medida, né? Lá, caso for preciso em um exercício. Então, neste caso, a simetria em relação ao ponto central, que é a simetria em termos de diâmetro da circunferência, tá? Ela também não tem muita dificuldade de você compreender. Vamos analisar aqui, ó. Observando essa primeira imagem, como eu já vinha falando dela, eu começo a fazer a contagem de um arco de circunferência a partir aqui de zero, tá? O ponto em que a circunferência cruza o eixo X na parte positiva do eixo X. Beleza. Quando eu saio aqui de zero e chego até P, eu tenho um arco de circunferência que, pelo que ele está colocando aqui, eu estaria conhecendo. Tem dois tracinhos e um ângulo aqui central marcado. Então, conheceria. Beleza. Quando eu continuo percorrendo minha circunferência, passei por π, e aí cheguei aqui em P', o que ocorre?
Veja que este ângulo aqui que ele está colocando aqui por baixo, eu vou pegar meu pincel para você ver. Veja que este ângulo aqui, ó, que ele põe aqui por baixo, este ângulo aqui, ó, aqui no centro também que ele põe, é um ângulo que está oposto pelo vértice. O ponto central O, ele, a gente pode encarar como um vértice, se eu considerar aqui o plano cartesiano, tá? É um ponto sobre o plano cartesiano. E aí eu teria este ângulo aqui, ó, ele está sendo oposto a este ângulo aqui. Que a gente fala de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm o mesmo espaço de abertura. Eles são congruentes. Tá? Você deve ter visto isso lá em geometria plana no primeiro ano. Então, se eu tenho um segmento de reta aqui, ou uma reta, outra aqui, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo aqui do lado. Ó. Deixa eu fazer de novo. Tenho aqui uma reta, outra reta, poderia ser um segmento também. Aqui eu tenho um ângulo. Tá? Aqui eu tenho outro ângulo. Esses dois ângulos opostos pelo vértice aqui no meio, ó, tá? Eles são ditos de mesmo espaço de abertura. E é fácil provar isso. Porque, pensa comigo, ó. Se eu pegar para de novo, pensa comigo como é fácil perceber que eles são realmente congruentes, têm a mesma abertura. Pensa comigo, ó. Se eu sair daqui, tá, do tracejado, e venho com o meu percurso angular até chegar no tracejado na parte de P, então, deixa ele apagar para fazer mais bonito. Se eu saio daqui, venho até chegar aqui, eu dei o quê? Meia volta. Esse pedacinho aqui que eu caminhei é uma parte da minha volta. Esse pedacinho é outra parte da minha volta. Beleza? Beleza. Se eu faço esse cara aqui, ó, que é uma parte da minha volta, vindo até aqui, opa, deixa ele voltar lá. Se eu faço vindo, chega que eu vou conseguir fazer. Segura aí. Se eu saio daqui, ó, e venho até aqui, eu já tenho meia volta. Sim ou não? Sim, eu tenho meia volta. Se eu faço o mesmo daqui, ó, daqui de baixo, agora, faço isso até chegar aqui, eu também tenho meia volta. Então, este ângulo aqui, mais o pedacinho que completa a meia volta nele, é igual a este pedacinho, que ele marcou aqui pra gente, por baixo, mais a outra parte que dá meia volta pra ele. E aí essas duas partes que são comuns, essa aqui, ó, completa esse aqui, essa parte de volta completa este ângulo para fechar meia volta, e esta mesma parte de volta completa o de baixo para ser meia volta. Então quando eu faço este ângulo mais esse pedacinho, ele tem que ser igual a este pedacinho mais esse aqui de cima. Tá? Então caras iguais nos dois lados da igualdade vão se cancelar, logo esse ângulozinho fica sendo o mesmo que este daqui. Show de bola, tá? Uma demonstração aqui rápida para explicar por que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo espaço de abertura. E aí, prosseguindo aqui, se eles são opostos pelo vértice, bem como aqui por cima, eu teria um ângulo aqui, ó, onde está passando o meu cursor, tá? Na parte central, no ponto O, que é simétrico isso aqui de baixo, sem nenhum problema. E como você vê, essa abertura aqui, ó, todinha, tá? Abaixo do ponto O, no eixo Y, e à direita no eixo X, essa abertura aqui todinha vale 90 graus, tá? É um quarto de volta aqui, ó. Aqui também 90 graus, um quarto de volta. Esse percurso aqui 90 graus também. Teria 90 graus aqui, tá? Acima do eixo X e à esquerda do eixo Y aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Não tem para onde correr, tranquilo. Assim como poderia ter um ângulo aqui, ó. Outro caso que eu poderia ter ângulos congruentes opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui oposto a este ângulo aqui. Ó lá, também são ângulos aqui opostos pelo vértice. Coisa linda. Beleza? Beleza. Mas aí onde é que vai entrar aqui a gente poder achar o quanto vale o arco de circunferência em torno do ponto P'? Que é sair aqui do valor zero, onde eu começo a contar, sentido anti-horário, passo por P até chegar aqui em P'. Na hora que eu sei que esta abertura aqui, ó, de π até chegar no ponto P', é a mesma quando eu saio de zero até chegar no ponto P, então tá bem tranquilo. Quando for uma simetria do primeiro quadrante para o terceiro quadrante, o que você vai fazer? Dei meia volta, π. Comprimento da meia volta em radiano, π. π mais esse pedacinho, cheguei em P'. Quando era voltando, como a gente viu lá na primeira parte, P com P' no segundo quadrante, eu fazia meia volta, voltava até chegar em P'. Agora, se P' está passando de π,
É só pegar o π, somar com esse pedacinho, este arquinho aqui de circunferência, e eu chego em π', e eu vou saber quanto vale esse arquinho? Vou, porque eu vou ter inicialmente o valor de 0 até π. Tá? E aí este arco aqui de 0 até π, ele é um arco com a mesma medida em radiano, que sair de π, sair de π até chegar em π'. É muito π e muito π, tá? Aí eu tô falando aqui, mas tá ficando claro. Eu acho que todo mundo tá entendendo muito bem, né? Eu repito já para que você, de fato, aprenda bem. E aí é tranquilo. Veja um exemplo. Tá aqui, ó, em números. Se eu tenho um exercício e eu tenho um problema, eu sei que de 0, tá, onde a gente começa a contar, até chegar em π, eu sei que este arco de circunferência, até chegar em π, vale π sobre 6 rad, que em grau significa 30 graus. Aí, simétrico a este ponto P, em torno do centro da circunferência, então quando eu saio de P e corto a circunferência pelo centro, indo na mesma direção até chegar no ponto do outro lado da circunferência, eu sempre acho, pessoal, um ponto simétrico. Certo? Sempre você vai achar. Se eu tivesse um ponto aqui no segundo quadrante, saísse com ele, passasse pelo ponto O, centro da circunferência, continuasse até chegar aqui no quarto quadrante, este ponto aqui no quarto ele seria simétrico ao do segundo lá. Tá? E aí, como é que eu faço para achar o comprimento aqui de circunferência em grau, radiano, que π' determina? Muito tranquilo. Eu dei aqui meia volta, cheguei em π. Então é só somar a π, o valor desse arquinho aqui, ó, que eu estou passando com o cursor, até chegar em π'. Beleza, beleza. Como eu sei que este arco de 0 até π é o mesmo, tá? Que de π até π' tem a mesma amplitude, então eu sei, tá? Que aqui, ó, neste ângulo aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 30 graus que está aqui em cima, e neste ângulo também vale, eu tenho neste ângulo também, de fato, eu tenho 30 graus. Tá? Em radiano, então, o comprimento aqui de circunferência, tá? O quanto ela vale de π até π' em radiano, π sobre 6. Este arco aqui em grau também vale 30 graus, porque este ângulo aqui interno é oposto pelo vértice, a este aqui também vale 30 graus. Mas aí quem é 30 graus em radiano? Π sobre 6. Então, para saber o comprimento do arco de circunferência em radiano, isto é, saindo aqui de 0, passando por π, por 90 graus, π sobre 2, por π até chegar em π', basta pegar π, vou dar a resposta em radiano, e eu somo a π o valor deste pedacinho aqui, ó, que tem o mesmo número em amplitude, tem o mesmo valor em radiano, que é o cara que eu já conheci aqui em cima, tá? Então, pessoal, essa última parte de simetria, que é a simetria diametral, simplesmente é você traçar um diâmetro na circunferência. Então, eu pego um ponto em qualquer parte da circunferência. Se eu pegasse aqui um ponto, já vou concluir, tá? Se eu pegasse um ponto aqui, ó, no segundo quadrante, como eu falei, pegasse um ponto aqui, viesse, cruzasse o centro e viesse, chegasse aqui do outro lado, eu teria aqui um ponto, esse ponto P', ele é o simétrico deste ponto P que estaria aqui em cima. Tranquilo e calmo. Aí, se eu sei o arco daqui até chegar no ponto P, eu consigo, de fato, saber qual é a maneira como eu conseguiria chegar em P'. Tá? Porque sempre que eu passar uma reta aqui, ó, cruzando pelo centro até chegar lá no outro lado, na borda, eu vou ter um ângulo, ó, vou passar aqui para vocês verem onde é que ficaria o ângulo de simetria. Eu teria aqui um ângulo, que é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui embaixo. Ó. Tá aqui o ponto O, ângulo aqui, ângulo oposto a ele aqui embaixo. Beleza? Se eu pegasse um ponto aqui, ó, cruzasse aqui, passasse pelo centro, chegasse aqui, onde é que tem ângulo oposto aí? Eu teria um aqui, outro aqui, ó. Chega, fazer aqui. Aqui, ó, dois ângulos opostos pelo vértice. Tá? Sempre vai conseguir. Aí na hora que você vê esse ângulo oposto pelo vértice, opa, matou. Aí você consegue matar no bom sentido, tá? Você consegue eliminar o seu problema de achar a resposta. Então, sei que este ângulo vale 30 graus, em radiano π sobre 6. O oposto a ele também vale 30 graus, então esse pedacinho aqui de arco de circunferência em radiano π sobre 6. Meia volta π, somando π com π sobre 6, tá? Eu chego em 7π sobre 6, tá? Então aqui ele fez, só para mostrar para vocês, ó, ele pegou 7π sobre 6, subtraiu com π sobre 6, que é o tamanho deste arquinho. Se ele está subtraindo, ele está voltando, tá? Porque o sentido de contagem positiva é anti-horário. Se eu faço subtração, eu estou vindo no sentido horário na circunferência trigonométrica. Então, se eu faço 7π sobre 6 menos o π sobre 6, eu volto para π. Que seria o mesmo pegar π,
muito mais aqui tranquilo você fazer, pegar π e somar π sobre 6 e ver qual é o arco de circunferência que P' determina em radiano. 7π sobre 6. Tá? Então, 3 situações de simetria vocês viram. Guardem isso, porque isso vai ser muito importante quando chegar em seno, cosseno e tangente. A gente vai ver que, por exemplo, quando eu aplico seno em π sobre 6, na circunferência trigonométrica, isso é o mesmo que o seno de 7π sobre 6. Só vai variar o sinal da resposta, tá? Conforme o sinal do seno em cada caso. Bom, se eu falei para vocês que o seno é o eixo y, então acima do ponto O eu tenho a parte positiva do seno e abaixo do ponto O a parte negativa. Então seno em 7π sobre 6 é uma resposta negativa. Agora o seno em π sobre 6 é uma resposta positiva, mas numericamente com o mesmo valor, tá? Porque envolve o mesmo ângulo aqui oposto pelo vértice. E aí, meus caros, encerrando, eu tenho aqui um bloquinho de exercícios e passo para vocês estas questões que estão marcadas. A 22, tá? A 23 e a 24. Assim como tem ocorrido, tá? Chegaram dúvidas para mim, vocês vão estar começando a responder. Chegou dúvida para mim, eu estou postando resolução, como fiz e tenho feito para os caros. Então, forte abraço e até a próxima, tá? Estamos bem próximos de encerrar, tá? De chegarmos a um encerramento de trigonometria na circunferência, mas eu estou seguindo com vocês o máximo, sendo detalhista e mastigando aqui os assuntos, porque é de suma importância vocês compreenderem trigonometria. Há muita cobrança desse assunto em concursos vestibulares e também no dia a dia. Isso aqui aparece muito, inclusive, para quem mexe com medidas agrárias e tudo mais. Várias questões que vocês viram já em outros momentos puderam servir de exemplo para a aplicação deste assunto. Então até a próxima. Na próxima já entraremos em razões trigonométricas dentro da circunferência. Então tá aí, pessoal, essas 3 questõezinhas, ó, 22, 23 e 24. Caso vocês queiram resolver a 20, a 21 também, fica à vontade. Mas como entrega essas 3, ok? Forte abraço.